Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Só até aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Queridos, o ano está se findando e iremos começar mais um ano. E quando começa um ano novo, assim chamado, temos novos desafios, novas ideias, novos alvos, novas metas. Começamos a dizer: este ano quero ter sucesso. Vai ser um ano novo, com emprego novo. Quero levar tantas pessoas para Cristo. Quero arranjar uma namorada ou um namorado. Gostaria de me casar. Este ano vou fazer um ano bíblico sem interrupções. Falamos ano novo, vida nova. Colocamos objetivos diferentes, mas muitas vezes continuamos sendo os mesmos, ano após ano. Nada tem mudado. Temos colocado pela frente muitas metas a serem alcançadas, mas a pergunta deveria ser esta: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor nos responde. Se colocarmos esta pergunta ao Senhor, Ele nos responde. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas o que significa ser santo? Acompanhe esta pequena mensagem e no final eu creio que você vai identificar o que é ser santo. Ellen White cria que a santificação pode ser definida com clareza e com significado bem claro, buscando na Bíblia. Em sua proposta, a santificação inclui pelo menos os seguintes aspectos: conformidade com a vontade revelada de Deus e aceitação com amor às suas leis, a integridade e a entrega e serviço, experiência integral e prática de salvação em Cristo, adequação ao reino de Deus, uma vivência que não deve ser confundida com sentimento e emocionalismo religioso. Também santidade não implica em impecabilidade ou carne santificada. É possível prepará-la ou diferenciá-la da justificação, porque justificação, santificação e glorificação são aspectos da salvação que podem ser distinguidos, mas não separados. Ellen White descreve um crescimento na santificação, na qual existe um avanço contínuo e permanente. Você nunca é santo e acabou. Eu sou o santo. Eu sou o cara. Eu sou o santo. Não preciso mais nada. Não. Santificação é um crescimento contínuo. Você precisa estar buscando a cada dia para você se tornar cada dia mais santo. E eu quero falar com você agora um pouco sobre a santificação. Santificação, quando alguém fala assim, eu sou santo, você já cria em sua mente: ele é intocável. Mas eu quero falar com você também uma coisa que implica na santificação: o domínio próprio. O domínio próprio como condição de santificação. Não me venha dizer que você é santo se você não domina você mesmo. Você não tem domínio próprio. Você não controla nem a sua língua mortífera que está aí dentro da sua boca. Porque é impossível a qualquer pessoa gozar da bênção da santificação enquanto é egoísta. É impossível. Ellen White, no livro
santificação, na página 37, também diz, você pode verificar aí, aqueles que professam estar santificados, ao passo que não têm nenhum desejo de examinar as Escrituras ou lutar com Deus em oração por uma compreensão mais clara da verdade bíblica, não sabem o que é a verdadeira santificação. Nós precisamos estar em contínua santificação, porque ser santo não significa nunca pecar. Se fosse assim, seria um objetivo inatingível para nós. A santidade é uma questão de arrependimento imediato e não santidade imediata. O ministério do Espírito Santo é nos convencer dos nossos pecados. Ele nos convence dos nossos pecados. Quando pecamos, automaticamente o Espírito Santo nos acusa. Quando Ele o faz e nos arrependemos, podemos ter uma vida de santidade prática. O versículo que começamos a mensagem em 1 Pedro 15 e 16, é 1 de Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fazem, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ao aceitar a Jesus, devemos escutar a voz do Espírito para nos arrependermos e vivermos em santidade. A santidade a qual 1 Pedro se refere não é meramente teórica, algo que seja completo apenas no céu, como muitos falam por aí. Ela fala de uma santidade prática, hoje. Pedro disse, tornai-vos santo em tudo que fizeres. Ele não está dizendo, tornai-vos santos na igreja, tornai-vos santos em casa. Tornai-vos santo no seu quarto quando entrares para falar com o Senhor. Não, ele está dizendo, tornai-vos santos em tudo o que fizeres. O livro Santificação, de Ellen White, na página 48 e 49, diz, não há santificação sem obediência. E aí, vocês têm obedecido a Deus? Porque isso é fato. Não existe, não há e nem haverá, nem existirá santificação sem obediência. Muitos que alegavam ser sem pecado, olha só o que Ellen White escreveu no livro. Muitos que alegavam viver sem pecado, mas quando provocados pela palavra de Deus, mostraram-se ser transgressores declarados de sua santa lei. Não existe genuína santificação a não ser pela obediência à vontade de Deus, à verdade de Deus. Não existe. Aqueles que amam a Deus de todo o coração também hão de amar a todos os seus mandamentos. O coração santificado anda em harmonia com os preceitos da lei de Deus, porque eles são santos, justos e bons. Você tem andado em harmonia com os preceitos da lei de Deus? Mas eu quero te falar o seguinte, meu querido, se Deus pusesse um padrão inferior para nós, não seria um verdadeiro Deus. Mas ao mesmo tempo, sabendo que nós não conseguiríamos ser perfeitamente livres do pecado, Deus é sábio. Deus, sabendo disso, que não seríamos perfeitamente livres do pecado enquanto vivermos nessa terra, Ele providenciou uma maneira de vivermos em santidade, ainda que imperfeita, cultivando o espírito de arrependimento imediato. Então, meu amado, quando você
cai na cilada aí e comete um pecado, e ao mesmo tempo que você acabou de cometer o pecado, vem aquela acusação ali, e você se arrepende, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Mas se você comete pecado e nada sente, meu irmão, algo está errado com você. Ou se você sente prazer em estar fazendo o pecado, cometendo o pecado, algo está errado com você. Peça misericórdia a Deus, clame ao Senhor, peça ao Espírito Santo que lhe ajude. Mas eu quero que você entenda isso, porque eu quero lançar uma pergunta para você agora. Mas qual é a relação entre o arrependimento e a santidade? Qual é a relação entre o arrependimento e a santidade? Preste atenção, a santidade de Deus nos leva ao arrependimento. A santidade de Deus nos leva ao arrependimento. Mas o que significa isso em nosso viver? Vamos analisar os versículos de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8, onde encontramos a relação entre o arrependimento e a santificação, ou a santidade. Que diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estava serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamava uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira estava cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso está escrito em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. Então vamos analisar essa passagem de Isaías, que diz, no versículo de 1 a 4, nessa passagem vemos que Deus é absolutamente santo. Ele é tão infinitamente superior a nós, que a única forma adequada de agir diante da sua presença é cair de joelhos e colocar o rosto em terra. No versículo 5, quando Isaías viu a santidade de Deus, sentiu-se profundamente seu próprio pecado e se arrependeu de todo o coração. No versículo 6 e 7, quando ele se arrependeu de todo o coração, Deus também lhe perdoou de coração, purificando-o com uma brasa viva, símbolo da santidade divina. No versículo 8, quando Isaías se arrependeu, ficou capacitado a ser usado pelo Senhor. A santidade prática tem raízes no arrependimento sincero. E isso foi o que aconteceu com Isaías. E isso nos mostra que a santidade prática, a verdadeira, tem raízes no arrependimento sincero. Mas quem
quem santifica? Se eu quero ser santo, quem vai me santificar? A Bíblia responde em Levítico, capítulo 20, versículo 8, 7 e 8. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Então o Senhor está dizendo, eu vos santifico. Então é Deus que nos santifica. A maior tarefa da santidade é nos levar a crescer através da redução. Mas como vai funcionar isso? Como é que eu vou crescer através da redução? Os crentes se tornam maiores à medida que diminui o valor que depositam em si mesmo. O orgulho, o nosso orgulho, infla-nos como um balão, mas a graça faz-nos um furo e o ar quente do orgulho acaba escapando. Isso é o que diz o livro de Ellen White, de Santificação, página 41 a 48. Analisa, um balão cheio, ele tem a tendência de subir, se elevar, mas diz que a graça faz-nos um furo e o ar quente do orgulho acaba escapando. Que maravilha, né? Eu quero falar um pouco aqui com você também sobre João. João desejava e estava ansioso pela santificação. Então ele desejava tornar-se semelhante a Jesus. E sob a transformadora influência do seu poder, tornou-se manso e humilde de coração. O eu foi escondido em Jesus. Ele estava intimamente unido à videira viva. E assim se tornou participante da natureza divina. Tal será sempre o resultado da comunhão com Cristo. Isto é a verdadeira santificação. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção sua, é que João desfrutou a bênção da verdadeira santificação. É tanto que é dado como o apóstolo do amor. Mas notai, o apóstolo não proclamava ser inocente. Ao contrário, ele buscava a todo instante se tornar santo, se tornar uma pessoa melhor. E que vemos aí no mundo religioso é que muitas pessoas se acham o tal, e já se acham o santarrão, e não buscam mais a palavra, não buscam mais em oração ao Senhor, não buscam entender mais a palavra do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 4 e 5, diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então as pessoas não querem mais buscar a palavra do Senhor, não querem buscar mais a Deus através de uma oração. Meramente faz uma oração durante o dia e olha lá. Buscar santidade significa buscar a Jesus, porque Jesus vai voltar. E como está a tua santidade? Se Ele vai voltar, como está a tua santidade hoje? Se ele disse que iria, mas voltaria para buscar os seus, como está a tua santidade hoje? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tenhamos capacidade de buscar o Senhor e buscar a santificação em Cristo, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, diz a palavra do Senhor. Queremos ver Jesus voltar? Você quer ver Jesus voltar? Porque eu quero. Se queremos ver Jesus voltar, temos que nos arrepender. Temos que buscar a santificação que só Deus pode operar. Ler mais a sua palavra, orar mais, com mais intensidade, e buscar a Jesus a todo o tempo. Porque só Ele para nos dar a santificação, só Ele para nos dar a vida eterna.